Fala, rapaziada, bora começar o planejamento do Corinthians para a segunda metade do ano, né, para a parte final do ano, porque a janela de transferências de junho e julho tá chegando aí e é hora do Corinthians replanejar esse elenco, reformular esse elenco, porque na boa, precisa. Não fez contratações no começo do ano, mas tem que organizar esse elenco para a reta final do Campeonato Brasileiro, para não sofrer igual foi no ano passado. Então nesse vídeo aqui, a gente vai elencar em 4 categorias. Os jogadores, já separei aqui os principais jogadores desse atual elenco do Corinthians e a gente vai colocar cada um no seu respectivo patamar. Os patamares são: fica no elenco, tem que ficar, é jogador para compor elenco apenas ali, empresta ou vende, e aquele jogador que é tchau e benção, meu parceiro. Valeu, falou e vaza do Corinthians. Vamos lá. Lembrando que é somente a minha opinião, rapaziada. Se você concordar, discordar, deixa aí nos comentários. E pra você que é novo aqui no canal também, se inscreve aí, deixa o like que me ajuda demais. O canal tá começando agora nos vídeos longos e o seu feedback é muito importante. Então já tá aqui na tela, rapaziada, os elencos, né, os principais jogadores desse atual elenco do Corinthians. E vamos começar aqui na ordem, vamos fazer na ordem que tá aqui mesmo, ó. Vamos começar então pelos goleiros, rapaziada, que sinceramente, na boa, Hugo Souza não tem nem o que falar, fica muito. Goleiro que tá agora na seleção brasileira, um baita achado, um baita acerto do Fabinho Soldado que trouxe ele pro Corinthians e na boa, já tá virando o ídolo da fiel torcida, né, rapaziada, não tem jeito. Matheus Donelli, rapaziada, eu sei que tem muita gente, o Donelli tem um fã-clube gigantesco no Corinthians, só que sinceramente, pra mim, tem que ser emprestado, tem que ganhar mais rodagem. Eu acho que o Donelli teve algumas boas oportunidades para mostrar trabalho, foi bem em alguns jogos, mas a maioria dos jogos, na minha opinião, não rendeu o esperado. Então eu acredito que é um goleiro muito jovem ainda e se for emprestado, eu acho que é a melhor opção para ganhar rodagem, ganhar experiência. Então Donelli tem que ser emprestado, na minha opinião. Seguindo aqui então, indo pra zaga agora, André Ramalho, rapaziada, sinceramente, não gosto muito dele, mas é jogador para compor elenco. Eu acho que na atual situação do Corinthians, a gente tem que ser realista também com a atual situação do clube, e eu acho que o André Ramalho hoje não dá para se desfazer dele nesse momento, mas também não dá para ser titular, então é um jogador que compõe elenco, na minha opinião. Já o Kaká, rapaziada, sinceramente também, o Kaká para mim empresta ou vende. Se der, mano, se alguém se achar interessado, vende o Kaká, não dá mais. É um jogador muito inseguro pra jogar na defesa, sabe? Uma hora ele vai muito bem, outra hora ele compromete. Então é um jogador muito 8 ou 80, sabe? Eu acho que pra zaga não dá pra ter jogadores nesse estilo. Eu sei que tem uma galera que gosta do Kaká também, mas essa é somente a minha opinião. Já sobre o Félix Torres, rapaziada, também acho que não deve ser titular, mas é um jogador para compor elenco também. Eu acredito que o Félix Torres, nesse atual momento do Corinthians, é basicamente o mesmo cenário do André Ramalho. Eu acredito que se o Corinthians tivesse um elenco melhor na zaga, ali, jogadores melhores de defesa, era tchau e benção pro Félix Torres. Mas eu acredito que nesse atual momento, Félix Torres ali compõe o elenco com facilidade. Gustavo Henrique tem tudo para ser o nosso zagueiro menos pior do elenco, né, rapaziada? Então, nesse cenário também, seguindo esse mesmo raciocínio, eu coloco aqui o Gustavo Henrique como fica. Gustavo Henrique tem que ficar por ser justamente o nosso melhor zagueiro do atual elenco. João Pedro Choca, rapaziada, aqui é difícil cravar, porque sinceramente gosto do João Pedro, foi mal ali em alguns jogos, perdeu espaço, tá jogando pouquíssimo, mas sinceramente eu daria mais uma chance e colocaria ele aqui em compõe elenco, manteria ele no elenco e daria mais algumas oportunidades para ver realmente como ele vai sair até o final do ano. O Diego Palacios é um cara que chegou com uma pampa, né? Todo mundo falava que ele seria titular, viria para jogar muita bola, tinha potencial para evoluir, só que um cara que chegou, se lesionou muito rápido, ficou um ano sem jogar, aí trocou de treinador, não joga, é um cara que não consegue jogar, que não agrega em absolutamente nada. Aparentemente, atualmente ele tá bem, né? Não tá lesionado, só que não joga, é tipo a terceira, a quarta opção do time. Então, sinceramente, Diego Palacios, valeu, tchau e benção, muito obrigado por nada e vaza do Corinthians, só tá consumindo salário, consumindo dinheiro do clube, então tchau pro Palacios. Cara, Fabrício Angeleri caiu muito de rendimento, chegou muito bem naqueles 2 primeiros jogos e ele tá pagando justamente pelo que ele fez, né? Ele mostrou que pode mais e hoje não tá rendendo o que ele rendeu nos primeiros jogos. Mas ainda assim é o nosso melhor lateral esquerdo do elenco atual, então Angeleri fica pelo menos até o final do ano, na minha opinião. Inclusive ele chegou agora, né? Chegou por um contrato de empréstimo, então Angeleri fica, na minha opinião. Em comparação ao Hugo Butina, rapaziada, esse cara aqui, mano, desde que chegou eu nunca entendi como que esse cara veio parar no Corinthians, rapaziada. Nunca que o Hugo Butina poderia sonhar em vestir a camisa do Corinthians. É um jogador extremamente limitado, com o máximo de respeito à pessoa do jogador Hugo,
Mas, sinceramente, o lateral Hugo não tem como. Tchau e benção pra ele também. Nunca deveria ter pisado no Parque São Jorge, nunca deveria ter pisado no CT do Corinthians. Completamente alucinante isso daqui. Indo pro nosso querido lateral, Léo Maná, rapaziada. O Léo Maná é um jogador também que já teve algumas boas oportunidades. Hoje eu colocaria aqui o Léo Maná para empréstimo. Tentaria emprestar ele para ganhar rodagem. É basicamente a mesma ideia do Matheus Donelli. É um jogador jovem, tem muito para evoluir, só que teve oportunidade e não mostrou o futebol que a gente esperava que ele mostrasse. Em comparação, nosso lateral Mateuzinho, muito contestados por alguns, elogiados por outros, mas a verdade é que hoje Mateuzinho é o nosso melhor lateral direito, até porque a gente só tem ele e o Léo Maná no elenco, né? Tá vindo aí, quem sabe, um Igor Vinícius, tá rolando um rumor aí que o Dorival pediu ele. Mas enfim, hoje Mateuzinho fica no Corinthians, não tem o que fazer, é o melhor lateral direito. Pode não ser a melhor das opções para ser titular do Corinthians, mas sinceramente, gosto do Mateuzinho, tá? Gosto do Mateuzinho, deve ficar então, na minha opinião. Matheus Bidu, rapaziada, não é também das melhores opções, mas diante do atual cenário do Corinthians, eu acredito que o Matheus Bidu compõe elenco com uma certa facilidade. Não é para ser titular, mas compõe elenco com tranquilidade nesse atual elenco do Corinthians. O Alex Santana, né, que já tá fechando um contrato de empréstimo aí com o Grêmio, aparentemente já não joga mais pelo Corinthians, e sinceramente, acho justo. Eu até colocaria ali o Alex Santana para compor elenco se fosse aquele Alex Santana antes da lesão, aquele Alex Santana que quando chegou no Corinthians foi muito importante, só que daí se lesionou, quando voltou da lesão caiu completamente de rendimento, já não rendeu mais o esperado e, sinceramente, foi emprestado aí pro Grêmio, eu acho que foi uma decisão acertada, eu deixaria o Alex Santana... realmente colocaria o Alex Santana aqui no tier list de empresta ou vende. André Carrillo, rapaziada, é um jogador também que tá apresentando uma certa inconsistência, é um jogador que estava muito bem no Campeonato Paulista, caiu um pouco de rendimento nesse Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse início de Campeonato Brasileiro, mas não tem jeito, é um jogador diferenciado, mostrou que em bom condicionamento físico é um jogador extremamente importante para esse atual elenco do Corinthians, e aqui não tem muito o que falar, André Carrillo fica nesse Corinthians, é um dos melhores jogadores desse atual elenco, sem sombras de dúvidas. Breno Bidon, rapaziada, Breno Bidon, tá aqui um jogador que também vai gerar muita discussão, mas sinceramente, Breno Bidon, hoje o Corinthians precisa fazer caixa. E se o Corinthians precisa fazer caixa, eu prefiro que saia o Breno Bidon 1000 vezes do que o Yuri Alberto. Então, sinceramente, pensando na realidade, sendo realista aqui, gosto muito do Breno Bidon, tá? Não acho ele esse craque absoluto como muitos pintam, mas acho ele um baita jogador, um bom jogador que tem muito para evoluir. Mas hoje eu venderia o Breno Bidon justamente para aliviar a folha do Corinthians e fazer um caixa, que é o que o Corinthians precisa. Então, se chegar uma boa proposta, eu venderia o Breno Bidon. Não pelo futebol que ele joga, ele apresenta, mas sim por conta da questão financeira atualmente do Corinthians, sendo ele realista aqui. Cara, o Charles é um completo absurdo também, é o mesmo cenário do Hugo Butina aqui. Cara, é um jogador que vem no Corinthians assim, rapaziada, e muitas vezes eu não consigo acreditar, sabe? Como que esses caras foram parar no Corinthians? Não faz o mínimo de sentido. É um cara que quando você vê a notícia que ele tá vindo pro seu time, você bate o olho e fala, cara, não vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo. Foi exatamente isso que aconteceu quando a gente viu a contratação do Hugo vindo do Goiás. Esse cara aqui vindo da Dinamarca, sei lá da onde que esse maluco veio. Cara, sinceramente, Charles, tchau e benção, mano. Não agrega em absolutamente nada. Tchau e benção, vaza do Corinthians, não sei nem como veio parar no timão. José Martínez, rapaziada, tem uma galera que critica forte o José Martínez, mas eu acho o José Martínez um bom jogador. Eu acho ele a cara do Corinthians, falta inteligência muitas vezes ali, de dar, tipo, tirar o pé, evita um cartão amarelo. Eu acho um jogador ali que falta inteligência muitas vezes em algumas jogadas, mas não tem jeito. Hoje é um dos nossos melhores volantes também do elenco corintiano. Fica pro José Martínez, sem sombra de dúvidas, apesar de ter uma galera que não gosta dele, eu gosto muito. O Maicon, rapaziada, muitos de vocês também não vão concordar com a minha opinião, acredito eu, mas eu acho que o Maicon hoje, pelo menos até o final desse ano, o Maicon é um jogador para compor elenco. Não é para de forma nenhuma ser titular desse Corinthians. O Maicon não é jogador para ser titular do Corinthians, mas hoje, com o que a gente tem à disposição no elenco, o Maicon é um bom jogador para compor elenco, na minha opinião. Rapaziada, Ranieri também, mesmo esquema aqui do Maicon. Muitas vezes eu acho que, assim, o Ranieri deve se titular, muitas vezes não, mas mesmo cenário. Tendo esse elenco atual do Corinthians, o Ranieri não é um jogador de se jogar fora. Se ele jogar na posição correta, que é primeiro volante, quase um terceiro zagueiro ali, ele rende muito bem e eu acho um jogador importante, manteria ele no elenco para compor esse elenco do Corinthians. Igor Coronado, rapaziada, tá ficando difícil aqui a situação, né? Mas sinceramente,
Nesse momento, o Igor Coronado, eu gosto muito. Sou fã do Igor Coronado, acho uma pena que ele não tenha dado certo no Corinthians. E o cara não jogou com o Ramon Dias, não joga com o Dorival Júnior. Empresta ou venda pro Igor Coronado. Eu queria muito que o Igor Coronado ficasse no Corinthians, queria muito que ele fosse utilizado, mas por conta do salário do Igor Coronado, que é extremamente alto, hoje é empresta ou vende. Se esse cara começa a jogar com regularidade, aí sim é um jogador para compor elenco, ou até mesmo para ficar em definitivo no Corinthians. Só que hoje, com o futebol que ele tá apresentando hoje, com as poucas oportunidades que ele vem recebendo com o treinador Dorival Júnior e o salário que ele tá recebendo, é empresta ou vende. Rodrigo Garro. Rapaziada, não tem nem que falar do Garro, né? Nosso melhor meio-campista, disparado. Nosso eterno camisa 10. Fica pro Rodrigo Garro, não tem jeito. O Giovani, rapaziada. Eu gosto do Giovani, tá? Eu gosto do Giovani. Eu acho que é um jogador que deveria receber mais oportunidades no Corinthians, mas também não jogou com nenhum técnico que passou no Corinthians enquanto ele esteve por lá. Um técnico que deu mais rodagem para ele na época foi o Vitor Pereira, e só também. Depois ele praticamente não jogou mais e não vem jogando também com o Dorival Júnior. Então, sinceramente, eu acho inclusive que ele já não joga mais pelo Corinthians. Acho que ele já foi ter acertado aí a sua venda, seu empréstimo, um negócio assim. É tchau pro Giovani, porque o cara não joga, velho, não tem jeito. E o nosso espanhol, o espanhol da Fiel aqui, o Héctor Hernandes, rapaziada, sinceramente também, gosto do Héctor Hernandes, mas não dá. É um jogador fantasma que não aparece dentro de campo. Até hoje eu não sei dizer se ele é bom de bola, se ele é ruim de bola, porque às vezes que ele jogou, fez um ou outro golzinho ali esporadicamente, mas um jogador que se esconde, todo jogo ele se esconde. Joga contra o Mirassol, joga contra o Palmeiras, ele sempre vai estar escondido do jogo. Então, sinceramente, não é jogador pro Corinthians, na minha opinião, é tchau pro Héctor Hernandes, rapaziada. Memphis Depay, tem uma galera que critica fortemente o Memphis Depay, tem uma galera que desce a linha no Memphis Depay, e eu não entendo o que passa na cabeça dessa galera, porque o Memphis Depay hoje seria titular em absolutamente qualquer clube do futebol brasileiro. Ah, Bellini, ele não jogaria no Palmeiras, ele não jogaria no Flamengo, jogaria. O Memphis Depay hoje joga em qualquer clube do futebol brasileiro. O cara é diferente. O problema é que muitas vezes ele joga do lado do Héctor Hernandes, ele joga do lado do Charles, ele joga do lado do Thales Magno. Aí vocês querem o quê, rapaziada? Vocês querem que o cara faz milagre? Não vai fazer milagre. O Memphis nunca foi esse jogador de pegar a bola e resolver tudo sozinho. Ele é jogador de equipe. Por isso que ele rendeu muito no final do ano passado, quando a equipe do Corinthians estava muito bem fechada. Quando o time inteiro estava jogando muito bem, o Depay se destacou muito e ganhou aí vários bônus, né, por gols e assistências no Corinthians, então não tem jeito. É Memphis Depay na cabeça. Memphis Depay fica com certeza. Romero, rapaziada, acho ele ídolo máximo, gosto do Romero, muito obrigado por tudo, o Romero tá marcado na história do Corinthians. Mas, gente, 2025 não dá mais do Romero. Não dá mais pro Romero jogar no Corinthians em 2025. Dito isso, Romero compõe elenco nesse atual elenco do Corinthians. Pelo menos o Romero dentro da Neoquímica Arena, jogando perto da área, jogando ele quase como um segundo atacante, ou até mesmo como um centroavante móvel, ele pode render alguma coisa, pode fazer os seus golzinhos. Não dá pra ele jogar de ponta direita ou de ponta esquerda, longe do gol. Isso não dá. Mas o Romero ali próximo do gol pode render alguma coisa. Então hoje, diante do atual cenário do Corinthians, o Romero é um jogador para compor esse elenco, na minha opinião. Final do ano é tchau Romero, tá? Mas por enquanto compõe elenco. Thales Trágico, rapaziada, não tem jeito. Thales Trágico, pelo amor de Deus. Começou o ano muito bem, né? Começou um campeonato brasileiro aí empolgando a torcida corintiana, iludindo muita gente. Todo mundo achava, pô, Thales Magno chegou finalmente, vai ser titular no restante da temporada. E aí caiu de rendimento, né? Se machucou lá, ficou internado um tempo, não lembro exatamente o que ele tinha, mas ficou internado, voltou e não voltou bem. É um cemitério de jogadas, é um cisca-cisca que toca pra trás. Toda bola que vai nele, ele perde, ele taca pra trás, ele tenta uma jogada, perde, fica ciscando com a bola até perder. Não dá. É tchau e benção pro Thales Magno. Renovou o contrato recentemente de empréstimo, né? Inclusive depois da renovação ele parou de jogar, mas se eu pudesse, se desse, era tchau e benção pro Thales Magno, tem que voltar lá pros Estados Unidos ou pra onde for, só sai do Corinthians, irmão, na moral, cansei de você. E o Yuri Alberto, rapaziada, o nosso querido Yuri Alberto, vai ser muito difícil segurar o Yuri Alberto no Corinthians com a sede dos clubes europeus nesse meio do ano, mas não tem jeito, o Yuri Alberto fica no Corinthians. E é assim que ficou a nossa tier list, rapaziada. Essa daqui é a minha opinião sobre o planejamento que o Corinthians tem que ter pro final dessa temporada, né? Pra segunda metade da temporada de 2025. Eu sei, né, rapaziada? Não dá pra simplesmente mandar todo mundo embora aqui e não dá pra manter todo mundo independente da proposta que chegar, mas essa é a minha vontade, eu acredito que é a maioria da vontade
dos torcedores do Corinthians também. Inclusive, deixe sua opinião aí. O que você concorda? O que você discorda que eu fiz aqui? Acho que o Igor Coronado deveria ficar? Deveria ser um jogador para compor elenco? Tem que dar tchau pro Coronado? Thales Magno, você gosta dele? Enfim, deixa aí nos comentários, rapaziada. Mas basicamente, assim ficou o meu tier list. O que vocês acharam? Gostaram? Porque na boa, esses caras aqui pra mim, ó, esses aqui tem que sair do Corinthians o quanto antes, e esse daqui o Corinthians não pode se desfazer. Certo, rapaziada? Muito obrigado pela presença geral. Lembrando de novo, se inscreve no canal, deixa o like se curtiu. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!